Pessoal, nesta aula nós vamos falar um pouco sobre o histórico da microbiologia. Ou seja, vamos contar um pouco da história de como que essa ciência se transformou ao longo do tempo e adquiriu conhecimentos necessários para que a gente tivesse hoje essa noção sobre a biologia dos micro-organismos que nós temos hoje. E por que é importante nós falarmos sobre o histórico dessa ciência, assim como é importante falar também do histórico de qualquer ciência? Primeiro que os conhecimentos de microbiologia atuais, eles não existem por si só. Eles foram gerados devido ao acúmulo de trabalhos, de pesquisas, muitas delas que tiveram sucesso, outras nem tanto, mas que ao longo do tempo levaram a essa compilação de informações que nós temos hoje. E hoje, mais do que nunca, nesse momento que nós vivemos hoje no nosso planeta, essa questão de conhecer a história, de conhecer o histórico, de conhecer os conhecimentos de cada ciência, vem se tornando um fator cada vez mais importante. Estou dizendo isso me referindo especificamente à pandemia da Covid-19. É uma epidemia microbiana causada por um micro-organismo, por um vírus, ou seja, um micro-organismo que nós já conhecemos há muito tempo, graças aos estudos de microbiologia. Não só conhecemos a biologia dos vírus, mas conhecemos também as relações que eles têm conosco, sejam elas mais amistosas ou maléficas. E durante muito tempo, durante mais de um século, nós acumulamos informações importantíssimas sobre a estrutura desses micro-organismos e sobre como lidar com eles, principalmente no que se refere às infecções que eles provocam. Mas aí veio a grande questão nessa pandemia, aparentemente, nós deixamos de lado muito desse conhecimento que nós já tínhamos, não só na área biológica, mas também na área médica, e aparentemente a humanidade, de uma hora para outra, parece que começou do zero novamente a entender os vírus, nada nessa pandemia parece que, dos conhecimentos que nós já tínhamos, parece que serviria para essa nova variedade de vírus que apareceu. Mas por que isso? Porque normalmente a gente não se importa muito nessa questão histórica, de como é que as coisas aconteceram. Nós estamos querendo hoje inventar a roda que já foi inventada há muito tempo. Nós hoje, nessa pandemia, parece que zeramos as informações de microbiologia e quisemos construir do zero todas essas informações, ou seja, é um micro-organismo que não existia no planeta, ninguém conhecia, ou como se ninguém conhecesse vírus nesse planeta. A síndrome que ele causa, que é uma síndrome respiratória, parece que ninguém mais sabia tratar pneumonia, ninguém mais sabia tratar outros problemas advindos dessa doença, porque criou-se uma narrativa de que nós tínhamos algo que não era conhecido pela ciência. No entanto, nós já sabíamos muito bem, há muito tempo, quem são esses micro-organismos, como eles agem, e já tínhamos e temos condição de lidar com eles. Mas isso é uma questão para outro momento. Em relação ao nosso histórico da microbiologia, ele deve remontar e começar lá na descoberta do microscópio. Por quê? Porque os micro-organismos, como nós já falamos em uma aula anterior, eles são organismos vivos que só podem ser vistos com o auxílio de um equipamento, de um instrumento que possa ampliar o seu tamanho. E é por isso que eles permaneceram desconhecidos da humanidade até pouco tempo atrás. E como nós não enxergávamos esses organismos, nós não tínhamos como saber que eles existiam na natureza, apesar de que
haviam dezenas de evidências, milhares de evidências de que a existência deles poderia ser possível, mas porque a gente sempre viu os efeitos da presença deles, mas não conseguia enxergá-los. E foi só mesmo com o advento do microscópio, né, com a invenção de um instrumento que poderia ampliar várias vezes matéria de pequeno tamanho, para que a gente pudesse visualizá-lo, que a gente pôde então pensar, né, em observar essas estruturas biológicas microscópicas. Remontando aí a biologia básica, né, um dos primeiros relatos de microscópio que nós temos pela ciência foi o microscópio desenvolvido pelo inglês Robert Hooke. Não necessariamente é o primeiro microscópio da história, porque os registros são muito poucos em relação a essa origem desse equipamento. Pode ser que ele tenha sido inventado antes do Hooke, né? Mas o importante é que um relato que nós temos de um equipamento que foi descrito, que foi desenhado, que tem essa finalidade, esse propósito, foi pelo inglês Robert Hooke. O microscópio de Hooke, como vocês podem ver aqui, é um microscópio muito semelhante a esses que nós usamos hoje, né, os nossos microscópios ópticos modernos. Ele tem aqui na parte superior uma ocular, que fica em contato com os olhos, e na parte inferior aqui uma objetiva, que fica em contato com o objeto que vai ser observado. Apesar de ser muito parecido com os microscópios atuais, esse microscópio do Hooke era um microscópio muito rudimentar, e o que faz com que o microscópio seja bom necessariamente não é a sua estrutura em si, o suporte para as lentes, mas o poder das suas lentes, seja a objetiva ou as oculares. Então, o poder de resolução, a qualidade das lentes é que permite com que o microscópio seja melhor ou não. E nesse aspecto, esse microscópio de Hooke era muito, mas muito precário. Ou seja, a capacidade dele de ampliação, a resolução, a capacidade de poder visualizar objetos menores era muito limitada. Então, não foi com esse microscópio necessariamente que nós observamos pela primeira vez os micro-organismos, mas já foi um avanço e uma ideia de como a gente poderia trabalhar para observar objetos menores. Tá? Pelos registros históricos que nós temos hoje, né, a primeira observação necessariamente de um micro-organismo, que a gente pode dizer que vimos um micro-organismo, e a partir daí então ter esse ponto de partida de que nós descobrimos necessariamente os micro-organismos, porque só passamos a entendê-los e a conhecê-los a partir do momento que conseguimos vê-los. O primeiro relato que nós temos em relação a isso foi feito por um holandês chamado Anton van Leeuwenhoek. Esse holandês necessariamente não era um cientista, como no caso do Robert Hooke, por exemplo. Ele tinha como profissão vendedor de tecidos, mas ele tinha um hobby muito interessante, que era o de produzir lentes, e as suas lentes tinham qualidades excelentes. E o que o Leeuwenhoek fez? Nesse hobby, nesses hábitos que ele tinha de fazer lentes, ele criou esse aparelhinho aqui, ó. Uma coisa muito esquisita, está aqui a proporção dele real, muito pequenininho, que nada se assemelha hoje aos nossos microscópios atuais, ou a qualquer tipo de microscópio que a gente tenha conhecimento. Mas isso daqui é um microscópio. Tá? Esse é um microscópio criado pelo Leeuwenhoek. Esse microscópio foi, graças a esse microscópio, essa coisa esquisita aqui que o Leeuwenhoek produziu, que nós conseguimos visualizar pela primeira vez os micro-organismos. Então, o Leeuwenhoek, o princípio é o mesmo do microscópio do Hooke e dos microscópios modernos atuais.
qual que é o princípio? Nesse microscópiozinho aqui do Lindenhock, o que que nós temos? Nós temos aqui uma hastezinha aqui, ó, que nós temos aqui uma base onde tem uma lente. Essa bolinha aqui na base é uma lente, tá? Que vai servir para nós nesse microscópio como a lente ocular e a objetiva desses microscópios como o do Hooke e os atuais microscópios ópticos modernos. No caso do Lindenhock, ele tinha nessa base um conjunto de lentes onde a lente que estava aqui próxima a esta hastezinha aqui era a lente objetiva e do outro lado dessa base nós tínhamos uma outra lente que seria a nossa correspondente à lente ocular. Então na base dessa haste aqui, ó, ele colocava as amostras que ele queria ver. E para ele enxergar, o que que ele fazia? Ele tinha que, assim como os microscópios, como o Hooke e os modernos, você tinha que aproximar e afastar os objetos dessa lente objetiva, ou seja, a resolução ela se dá pela aproximação e pelo afastamento do objeto nessa lente objetiva. O Lindenhock também ele tinha que aproximar essa haste das lentes ou afastá-la para dar foco. E para conseguir fazer isso, ele inventou esse mecanismozinho aqui engenhoso, né? Onde ele, ao torcer esse parafusinho aqui, ele conseguia aproximar e afastar essa haste dessas lentes. E como essas lentes eram poderosas, né? Inclusive essas lentes eram tão poderosas que tinham resoluções muito parecidas com as dos nossos microscópios modernos atuais. Algumas, inclusive, têm no poder de ampliação de até 100, 200 ou 200 vezes ou mais, tá? O que é um excelente poder de ampliação, muito mais, inclusive, do que era capaz o microscópio do Hooke. Então, o que que o Lindenhock conseguiu? Ao colocar uma amostrazinha qualquer, de qualquer coisa, ele pegou de tudo, pegou a amostra de tudo, de tecido, de planta, de animal, de água, de sujeira, de tudo, botou na pontinha dessa haste e se aproximou dessas lentes. E quando ele fez isso, né, e é um microscópio óptico normal, que precisa de que você consegue enxergar as coisas por transparência, ou seja, a luz tem que atravessar o objeto e chegar até as lentes. Por isso que nessa imagem aqui da esquerda, né, o Lindenhock está observando, nessa pintura, o Lindenhock está observando aqui no seu microscópio e de frente para uma janela onde está entrando a luz do sol. Porque é fundamental que a luz atravesse o objeto para que ele possa enxergar. Assim como nos microscópios ópticos modernos, que tem que ter uma fonte de iluminação. Bom, quando o Lindenhock então começou a colocar um monte de coisa para ser visto no seu microscópio, ele começou a ver um mundo que não existia, que é o mundo dos micro-organismos. E, para surpresa dele, tudo que ele colocava no microscópio praticamente tinha organismos que ninguém conhecia. E qual a importância do Lindenhock? Não só foi de observar os micro-organismos, mas ele inclusive fez o registro desses micro-organismos. Aqui, à direita, aqui, nós temos no slide aqui algumas figuras entre várias outras que ele fez, onde ele desenhou os micro-organismos, olha os seus formatos. Em alguns casos ele desenhou até o movimento que esses micro-organismos faziam. Isso tudo ficou registrado, ele registrou e encaminhou inclusive para a Sociedade Britânica de Ciência lá, que infelizmente, no primeiro momento, engavetou seus trabalhos, não dando crédito a essas informações, principalmente porque ele não era um cientista formal, né? Ou seja, o Lindenhock, ele descobriu, viu pela primeira vez os micro-organismos, mostrou que eles existiam, inclusive que existiam em todos os lugares, mas não foi dado a ele o crédito por essa descoberta. Só quase um século depois da morte dele, é que os trabalhos deles foram desengavetados, porque em todo o mundo começou-se, a partir do desenvolvimento da microscopia, a se observar os micro-organismos em todo lugar, e aí então ficou claro que o Lindenhock tinha observado
era realmente o que foi comprovado depois, a existência de um mundo vivo, biológico, que ninguém conhecia, né? Então foi dado crédito a ele muito tempo depois, como basicamente, não necessariamente o pai da microbiologia, mas o primeiro observador de micro-organismos da história conhecidos por nós. E só uma curiosidade interessante, né? Essa engenhocazinha do Lindenhock aqui, ela era fantástica, fabulosa, tinha um poder de resolução fantástico, mas era complicadíssimo observar qualquer coisa nesse microscópio. Conseguir um foco nesse microscópio não era fácil. Nos microscópios atuais, se você não tiver uma certa experiência, você tem dificuldade para conseguir foco, mesmo tendo parafusos micrométricos que conseguem fazer uma aproximação e um afastamento das lentes com precisão mais acurada. Imagine nesse equipamento tão precário como esse que ele construiu. Então, para ele conseguir fazer um foco aqui, era complicadíssimo. Era tão difícil focalizar algo no microscópio do Lindenhock que quando ele conseguia focalizar alguma coisa, que ele conseguia ver, ele deixava o foco onde estava, não tirava a amostra, como a gente faz hoje, né? Tira uma amostra, põe outra no mesmo microscópio para poder ver a nova amostra. No caso dele, ele não arriscava, né? Ou seja, ele não colocava uma nova amostra no mesmo microscópio, para não perder aquele foco que foi dificílimo de conseguir. O que ele fazia então? Ao invés de trocar a amostra aqui no mesmo microscópio para ver outra amostra, ele construía outro microscópio. Então ele construiu dezenas de microscópios e cada microscópio tinha focalizado uma determinada amostra que mostrava a presença de uma variedade enorme de organismos vivos. Inclusive o Lindenhock foi o primeiro a observar até mesmo os espermatozoides, né? Uma das curiosidades dele foi observar o sêmen humano, que até então não se tinha ideia do que tinha nele, ou se tinha alguma coisa. E ao observar o sêmen humano, ele observou a presença dos espermatozoides. Então aqui começa a história do estudo dos micro-organismos a partir do momento que eles foram visualizados pela primeira vez e comprovada a sua existência. Aí veio isso então a curiosidade de conhecê-los para poder entendê-los melhor. Bom, mas o marco mais interessante, né, ou mais impactante, apesar de que houve muitos pesquisadores e muitos estudos sobre microbiologia durante a história da nossa ciência, mas um dos pesquisadores que mais se destacaram nessa área foi o Louis Pasteur, o francês. Por que o Pasteur hoje é quase que considerado o pai da microbiologia? Porque o Pasteur fez tantos experimentos importantes sobre microbiologia, em várias áreas da microbiologia, que isso fez com que a gente realmente dedicasse a ele esse título honorário, né, de pai da microbiologia. Bom, mas o que o Pasteur fez de importante? Uma das coisas mais interessantes que ele nos proporcionou foi o fato de acabar com a polêmica que existia até então, né, sobre a questão da teoria da geração espontânea. O que é a teoria da geração espontânea? A teoria que dizia que as coisas vivas no planeta elas surgiam espontaneamente. O que isso quer dizer? Que não havia predisposição para que elas aparecessem, ou seja, nada as originavam necessariamente. Elas apareciam basicamente do nada, ou seja, um ser vivo não vinha de um outro ser vivo pré-existente, ele vinha de uma outra matéria que não necessariamente aquela que o formava. Um exemplo clássico dessas teorias, né? Como ninguém sabia, por exemplo, como é que era o ciclo de vida, por exemplo, de um sapo, e geralmente os girinos se tornam sapos, né? Mas geralmente você vê só o sapo, não via o girino se transformar no sapo.
Havia aqui uma ideia de que o sapo ele se originava, por exemplo, espontaneamente da terra, da lama, né, de um local úmido. Ele saía da terra, a terra produzia um sapo. Como a gente não via, por exemplo, as larvas de moscas se transformarem em moscas, a gente atribuía o aparecimento das moscas à carne, a outros objetos, a matéria orgânica, de modo geral, que gerava moscas. Então ninguém imaginava que ela poderia vir de larvas. E assim por diante, né? Então havia essa ideia de que as coisas apareciam espontaneamente porque a gente não estudava a origem do ciclo de vida dos seres vivos do nosso planeta. Bom, com o tempo a ciência foi mostrando, obviamente, ao estudar a maioria dos seres vivos, principalmente os animais, né, que a vida ela tinha um ciclo que começava e terminava no próprio organismo que você estava estudando. Ou seja, um sapo ele vinha necessariamente de outro sapo, só passava por uma fase intermediária de larva, né? Bom, e aos poucos essa teoria foi sendo derrubada em termos macroscópicos, porque você conseguia visualizar e estudar melhor. Porém, os defensores da teoria da geração espontânea, eles não se contentavam com essas explicações de que isso valia para todos os casos. E quando os micro-organismos foram descobertos, isso foi um prato cheio para manter essa teoria acesa. Ou seja, tudo bem, os animais aí, a maioria está sendo explicado que eles não se originam espontaneamente, mas os micro-organismos, esses sim, se originam espontaneamente, do nada. Então, como explicar de onde é que eles vieram? Você pegava, por exemplo, um caldo nutritivo, tá? A gente já sabia, por exemplo, que num caldo nutritivo, como aqui nesse esquema aqui, depois eu vou explicar o experimento Pasteur, mas só antecipando aqui, se você botasse um caldo nutritivo num frasco e aquecesse esse frasco, a gente sabia, por exemplo, que esse caldo não se deteriorava teoricamente porque matava os micro-organismos que estavam ali, o calor matava os micro-organismos, né? Porque a gente sabia, por exemplo, que com o tempo o caldo se deteriorava e micro-organismos aparentemente que não existiam nesse caldo, eles apareciam e deterioravam esse caldo. E mesmo depois de aquecido o caldo, com o tempo esse caldo deteriorava. Então aí o que os defensores da geração espontânea falavam? Tá vendo aí, ó? Você mata tudo, não tem nada, nenhum micro-organismo, aí do nada os micro-organismos aparecem. Isso é o que eles chamavam de força vital, né? Algo que existia aí como quase que sobrenatural, que fazia com que esses organismos surgissem espontaneamente. E com as explicações do Lavoisier sobre a importância, por exemplo, do oxigênio para a existência da vida, isso foi também outro prato cheio para a geração espontânea, né? Porque aí a força vital que os defensores da geração espontânea tanto falavam, poderia ser para eles exatamente a presença do oxigênio. Então, se tivesse oxigênio, surgia vida, se não tivesse, não surgia vida. Porque se você pegasse um caldo desse daqui, por exemplo, estéril, depois de esterilizado, não permitisse, por exemplo, a entrada do oxigênio, o caldo não se alterava, não se deteriorava, não aparecia micro-organismo. Aí os defensores da geração espontânea falavam, tá vendo? Se não deixar o oxigênio ter contato com o caldo, que é a força vital, não surge micro-organismos. Então eu preciso dessa força vital. Bom, mas por que foi importante contestar essa teoria para que a ciência pudesse andar, principalmente a microbiologia? Porque havia muitos esforços, né, nesse momento, revertidos, não só para explicar que a geração espontânea de um lado existia, mas para tentar contrapor a existência dela. Vários experimentos tentavam demonstrar que ela não existia. Então a ciência ficava gastando tempo, gastando muito esforço tentando
derrubar essa teoria, o que impedia que a gente avançasse no estudo necessariamente dos micro-organismos, né? E foi aí que entrou o Pasteur. O Pasteur, ele fez um experimento aparentemente simples, mas aquela história, né? É simples depois que alguém consegue pensar. E é justamente dessa simplicidade, normalmente, que a ciência dá grandes saltos, não, né? Não na complexidade. Mais uma vez aí nós retomamos a nossa pandemia de Covid, né? Procedimentos simples, medicamentos simples, extremamente eficientes, estão deixando de ser utilizados em detrimento de procedimentos complexos, medicações extremamente caras e complexas, que dão muito menos resultado, porque a ideia infelizmente, que se cria é que quanto mais caro, mais complexo, melhor para resolver os problemas. E normalmente não é isso que acontece na ciência. A ciência é baseada em evidência, ou seja, naquilo que dá certo e não necessariamente naquilo que parece ser mais complicado, mais difícil. Bom, mas retomando aqui, o que o Pasteur fez? Um experimento simples que demonstrou definitivamente que a geração espontânea não existia, acabando com essa ideia de geração espontânea e, portanto, me permitindo que a microbiologia pudesse avançar e saísse dessa polêmica e pudesse se preocupar em estudar os micro-organismos. Como é que o Pasteur, então, detonou a teoria da geração espontânea, pessoal? O que ele fez? Ele pegou um frasco com, aqui, como vocês estão vendo na letra A aqui, um frasco com um frasco de vidro, né, com uma boca aqui bem alargada aqui, bem longa, né? Colocou um caldo dentro desse frasco, um caldo nutritivo. Depois o que ele fez? Como esse frasco ele tinha essa boca bem prolongada, alongada aqui, o que ele fez? Ao aquecer o vidro aqui em algumas posições, ele criou essas curvaturas, né, na boca do frasco, nessa parte alongada aqui, ó. Ele foi, então, criou essas curvaturas no vidro, certo? Aqui está o caldo. Tanto que esse frasco ficou sendo conhecido, né, como frasco boca de cisne, né? Aliás, pescoço de cisne, né? Porque esse pescoço dele ficou encurvado aqui. Bom, em seguida, o que ele fez? Ele aqueceu o caldo para matar os micro-organismos, esterilizar os micro-organismos. E o que a geração espontânea falava? Bom, enquanto tiver oxigênio, vai ter força vital e, portanto, os micro-organismos eles vão voltar a aparecer espontaneamente do nada. Se você não permitir que o oxigênio chegue até esse caldo, você anula a força vital e, portanto, você não vai ter os micro-organismos aparecendo espontaneamente. Para detonar de vez com essa ideia, o que o Pasteur fez então? Aqueceu, matou tudo, não tem nada. O frasco foi encurvado, mas ele não foi lacrado. Ele permaneceu aberto. Tá? Então, tinha contato. O ar aqui, atmosférico, com oxigênio, é um gás. Esse gás, o frasco está aberto, esse gás ele tem pleno acesso ao interior do frasco. Então, aqui dentro desse frasco tem oxigênio, porque o oxigênio entra pelo frasco normalmente, o frasco está aberto. Bom, só que, o que aconteceu? Depois que o Pasteur fez essa etapa aqui, o que ele observou? Que se eu mantivesse o frasco, depois de aquecê-lo, o caldo, e mantê-lo com essa curvatura, por mais que passasse o tempo, esse caldo não se deteriorava, não aparecia micro-organismos nesse caldo. Tá? Então o caldo permanecia estéril, indefinidamente. Inclusive nós temos aqui uma foto aqui embaixo, ó, mostrando um dos frascos originais de Pasteur, mostrando o caldo estéril até hoje, depois de mais de uma centena de anos, está lá no Museu Pasteur. O frasco continua, o caldo continua estéril da mesma forma que na época de Pasteur. Não se contaminou e, portanto, não surgiu micro-organismos. Tá? E
E aí outra coisa que ele observou, que se ele ou quebrasse esse pescoço, ou então deitasse o frasco de modo que o caldo tivesse acesso ao pescoço aqui do frasco, ó, que o caldo tivesse acesso a essas curvaturas, na hora que você permitia isso, aí o que acontecia? O caldo deteriorava e aparecia micro-organismo. Bom, qual foi a explicação definitiva e que acabou com a teoria da geração espontânea a partir desse experimento? O que aconteceu, na verdade, no experimento de Pasteur? Quando ele curvou o frasco, né, na abertura do frasco, que ele fez essa curvatura, o que ele proporcionou? Ele proporcionou um obstáculo para a entrada dos micro-organismos que estão no ar, que são eles que vão contaminar o frasco, contaminar o caldo e gerar novos micro-organismos, que é o que a geração espontânea não acreditava, tá? E os micro-organismos então estão aqui no ar, ótimo, só que o que acontece? Se o frasco tivesse com o pescoço normal, esse ar atmosférico, que as partículas que estão nesse ar, porque é nas partículas do ar que estão os micro-organismos, não no oxigênio, nos gases, mas nas partículas que estão suspensas, quando essas partículas elas se depositavam, ou seja, decaíam aqui dentro do frasco, acabavam contaminando o material que estava lá dentro. Bom, nesse frasco curvado aqui, como essas partículas também entram no frasco, normalmente, só que são partículas sólidas. Ao entrarem no frasco, elas se sedimentam nesta curva que foi feita no frasco. Então aqui as partículas de ar, as partículas sólidas que levam os micro-organismos ficavam retidas aqui. Não tinha como entrar lá dentro do frasco, porque a curvatura impedia que essas partículas pudessem se sedimentar lá dentro, elas se sedimentavam nessa curva. Os gases atmosféricos, oxigênio e todos os outros, eles podiam entrar, normalmente é gás, tá? Então, por isso que não havia impedimento para o oxigênio chegar lá dentro. Então, como os micro-organismos ficavam retidos aqui nessa curvatura do frasco, eles não conseguiam entrar dentro do frasco e, portanto, não conseguiam contaminar o caldo, mesmo com o frasco aberto, o caldo não se contaminava. Quando você virava o frasco e permitia que o caldo ele tivesse contato com essa parte, essa curvatura do frasco aí, o que aconteceu? Você permitiu que o caldo tivesse acesso justamente àquela região do frasco aonde estavam retidos os micro-organismos. Quando o caldo então tinha contato com esses micro-organismos retidos aqui, o caldo se contaminava e se deteriorava. Resumo da ópera. O que o Pasteur fez? Comprovou a teoria da biogênese. O que é isso? De que a vida só existe a partir de uma vida pré-existente. Então, todo organismo vivo ele surge a partir de um outro que já existia antes. Toda célula se origina de uma outra célula pré-existente, que não existe essa história de geração espontânea de algo que surge do nada espontaneamente. Então, ao derrubar a teoria da geração espontânea, Pasteur não só mostrou sua capacidade criativa e inventiva, mas também deu essa contribuição para o avanço da microbiologia, porque a partir daqui ninguém mais se interessou em discutir geração espontânea, os esforços foram revertidos para estudar os micro-organismos de modo geral. Mas o Pasteur ele não deu a sua contribuição apenas nesse experimento aqui que derrubou a geração espontânea. Pasteur deu inúmeras outras contribuições para a ciência. Tá? Por isso não é à toa que ele é o pai da microbiologia moderna. Né? Pasteur fez experimentos impactantes na área, por exemplo, de identificação de doenças, de controle de doenças, desenvolvimento, por exemplo, o entendimento da imunidade, o desenvolvimento da imunização.
Inclusive, a primeira vacina existente no mundo, criada necessariamente como vacina, o entendimento do que é uma vacina foi criada por Pasteur. Então, Pasteur, ele identificou alguns agentes causadores de doença e depois, inclusive, entendeu como é que acontecia a questão da imunidade e conseguiu, por exemplo, mostrar a ideia da vacina, né, de como é que as vacinas funcionam. E interessante que na ciência, né, empiricamente, ele tinha ele ao estudar alguns agentes infecciosos, ao acaso ele acabou descobrindo o mecanismo de imunidade para algumas doenças, ou o mecanismo geral de imunidade. Então, só rapidamente para fazer um relato para vocês, né, ao estudar, por exemplo, a cólera aviária, né, que é uma doença causada em aves por um micro-organismo, ele estudava como é que era possível tentar controlar esse micro-organismo. E nos seus experimentos com cólera aviária, por exemplo, ele tinha que infectar as aves com o micro-organismo para poder saber como que esses micro-organismos atuavam nessas aves, como que poderia necessariamente controlar esses micro-organismos. E estava difícil para saber como lidar com esse micro-organismo, porque ele é letal e mata as aves, né? Bom, num belo dia ele chega no laboratório dele lá e percebe que algumas aves que deveriam ter sido inoculadas com o micro-organismo causador da cólera, né, ainda permaneciam vivas. Teoricamente, elas deveriam ter sido inoculadas e deveriam morrer, como sempre acontecia. Ao questionar os seus assistentes, né, perguntar por que as aves não tinham sido inoculadas, os assistentes falaram que foram inoculadas normalmente. Então, por que não morreram? Ao investigar melhor o que tinha acontecido, eles verificaram que os assistentes, por engano, tinham inoculado nas aves uma cultura antiga do micro-organismo causador da cólera aviária. Era para ter sido inoculado uma cultura mais nova, eles inocularam uma cultura mais antiga. E essa cultura antiga não conseguiu matar as aves. O que o Pasteur, então, fez? Ele pegou essas mesmas aves, que tinham sido inoculadas com a cultura antiga, e inoculou com a cultura nova, que seria letal. E essas aves não morreram, ou seja, permaneceram vivas. Foi aí que ele entendeu o mecanismo da vacinação da imunidade. Ou seja, o que ele entendeu? Que aqueles micro-organismos daquela cultura antiga já estavam fracos, ou seja, atenuados, porque estavam no meio de cultura já sem comida, com excesso de resíduos de CO2, sem oxigênio. Então, os que ainda existiam estavam enfraquecidos, e esse micro-organismo enfraquecido foi colocado nas aves. Mas mesmo enfraquecido, ele conseguiu estimular o sistema de defesa das aves a produzir uma resposta. Não conseguiram matar as aves, mas fez com que as aves respondessem a eles. Quando o Pasteur inoculou os micro-organismos ativos, né, de uma cultura mais nova, que esses micro-organismos entraram no organismo dessas aves que já tinham tido contato com a cultura antiga, as aves já estavam preparadas para se defender e por isso não morreram. Aí veio a ideia da vacina. Tá? Foi aí que Pasteur, então, cunhou, inclusive, o termo vacina, né, para designar esse tipo de mecanismo de controle de doenças infecciosas. Então, ele produziu e estudou várias doenças de origem microbiana, agentes causadores de doença. Também teve uma contribuição importantíssima na questão industrial. Todo mundo hoje sabe, por exemplo, que existe um método industrial de controle de micro-organismos chamado pasteurização. E o nome pasteurização não é dado à toa. Ele se refere ao criador do método, que é o Pasteur. E esse método se baseia em simplesmente aquecer por uma determinada temperatura e um determinado tempo o material, proporcionando então a morte dos micro-organismos. Então ele
definiu que se você expusesse um micro-organismo a uma determinada temperatura por um determinado tempo, você teria a morte desse micro-organismo. Ah, professor, mas é lógico que se a gente submeter qualquer micro-organismo a temperaturas elevadíssimas, vai matar os micro-organismos. Sim, mas a pasteurização não é simplesmente isso. Eu tenho que pensar que ao pasteurizar um produto, esse produto ele tem que manter as suas características organolépticas, ele tem que manter a sua estabilidade, tem que manter seu sabor, seu flavor, suas características desejáveis. Então, se eu submeter determinados produtos a temperaturas muito elevadas, eu perco essas propriedades do produto. O que o Pasteur mostrou é que, para cada produto, eu posso estabelecer um padrão de tempo e temperatura que não prejudique o produto, mas elimine o micro-organismo. Então, por exemplo, se o produto pode ser submetido a temperaturas mais elevadas, eu posso aquecê-lo a uma temperatura maior, e se eu tenho uma temperatura maior, eu posso deixar esse produto nessa temperatura por um tempo menor. Se o produto não pode ser aquecido por uma temperatura muito alta, eu diminuo a temperatura e para ter o mesmo efeito sobre os micro-organismos, matá-los, aí eu simplesmente aumento o tempo de exposição dos micro-organismos àquela temperatura. Então, Pasteur criou esse padrão da pasteurização. Cada produto hoje, cerveja, leite e todos os outros produtos que necessariamente são pasteurizados, não são pasteurizados na mesma temperatura pelo mesmo período de tempo. Cada produto tem o seu padrão de pasteurização, baseado na ideia do Pasteur de que tempo e temperatura são fatores fundamentais para fazer isso acontecer. E só um registro para finalizar essa questão do Pasteur interessante, como que ele chegou a essa ideia da pasteurização, né? O Pasteur, houve uma época na França que os vinhos franceses, que eram de excelente qualidade, estavam perdendo a qualidade e os produtores estavam desesperados sem saber o que fazer, chamaram o Pasteur para estudar o problema. O que o Pasteur descobriu? Descobriu que o vinho é feito o micro-organismo que eu preciso para fazer vinho é leveduras. Mas quando ele estudou o mosto, o material usado para começar a iniciar a fermentação e a produção dos vinhos, e o próprio produto em si, ele verificou que existiam bactérias no produto. E essas bactérias estavam também fermentando esse mosto aí e gerando subprodutos indesejáveis. Os subprodutos da fermentação das bactérias que estragava os vinhos. Então, o que o Pasteur pensou? Eu preciso eliminar as bactérias para permitir que só as leveduras pudessem sobreviver. E o que ele propôs, então? Antes de acrescentar as leveduras na matéria-prima para produzir os vinhos, que se pasteurizasse, que submetesse essa matéria-prima a uma determinada temperatura por um determinado tempo, para matar as bactérias. E depois começasse, então, a fermentação pelas leveduras. E o resultado foi fantástico, né? Ou seja, a qualidade dos vinhos melhorou, voltou ao que era e até melhor. E nós entendemos e fazemos isso até hoje, né? Pasteurizamos esses produtos para eliminar essas contaminações bacterianas indesejáveis na produção desses produtos aí. Bom, pessoal, seguindo aqui no nosso histórico, outra pessoa que deu uma contribuição muito grande para a microbiologia foi um alemão chamado Robert Koch, né? Um médico alemão que basicamente se dedicou ao estudo de agentes causadores de doenças, especificamente os micro-organismos causadores de doenças infecciosas. Então ele estudou muitos micro-organismos, inclusive existe uma bactéria hoje que leva o seu nome, que é o bacilo de Koch, causador da tuberculose. Estudou muitas doenças e também estudou formas de combater essas doenças, de controlar essas doenças. Mas uma das maiores contribuições dele foi criar um protocolo, um método de como identificar agentes causadores de doença. Isso foi uma grande contribuição do Koch, ou seja,
Criaram um passo a passo, um manual de como é que eu identifico quem está causando a doença. Até hoje não é simples de você pensar isso, ou seja, aparece uma doença em animais, em plantas, como é que eu vou saber, e que eu tenho suspeita que é um micro-organismo causador, como é que eu vou saber quem é que está causando aquela doença? Porque se eu fizer uma cultura de tecido, no caso de animais de tecido, de sangue, e identificar que micro-organismos estão ali presentes, eu vou descobrir dezenas ou milhares de micro-organismos ali presentes. Mas não é todos eles que estão causando a doença. Como eu vou saber qual deles está causando a doença? Foi aí que Koch criou um protocolo que até hoje nós usamos ainda muito, de como identificar esses agentes causadores de doenças. E aqui nós temos um resumozinho, né, desse protocolo, desses postulados de Koch, de como que você poderia identificar o agente causador de uma doença, né? O passo a passo para que isso pudesse ser feito. Não só de doenças de origem animal, como também de doenças de origem vegetal, né? Os postulados de Koch ainda são muito usados, principalmente hoje, na área da fitopatologia, que é a ciência agronômica que volta-se para o estudo das doenças causadas por micro-organismos. Tá? Bom, então vamos ver aqui rapidamente aqui como é que o Koch explica essa questão da teoria do germe da doença, ou de como identificar o micro-organismo, o germe causador de uma doença. Né? Quais são os passos para você chegar a essa identificação. Então aqui do lado esquerdo aqui nós temos quais seriam os aspectos teóricos esperados de cada passo e os resultados experimentais que poderiam advir de cada uma dessas etapas aí. Então, por exemplo, e obviamente as ferramentas laboratoriais que eu precisaria para poder fazer essa identificação. Então, primeiro passo, eu tenho um patógeno suspeito que precisa ser que para que ele seja o causador da doença, ele precisa estar presente em todos os casos da doença. O que isso quer dizer? Se ele é o causador da doença, o animal que está doente tem esse micro-organismo, tem que ter. Se o micro-organismo não está naquele animal, ele não é o agente causador da doença. E se o animal não está doente, isso quer dizer que se o animal estiver sadio, isso quer dizer que ele não tem o micro-organismo causador da doença. Então, o micro-organismo causador da doença, ele tem que estar presente em todos os casos que a doença esteja presente e estar ausente, não estar presente nos casos onde os animais não estão doentes. Para que eu possa identificar isso, nesse caso aqui, no modelo animal, o que eu iria precisar? Precisar de um microscópio e fazer coloração de uma amostra de tecido do animal. Então eu pego uma amostra de tecido do animal, faço uma cultura, né? Depois eu faço uma coloração. No caso aqui, se eu pegar uma amostra de sangue, eu posso fazer isso numa lâmina de vidro mesmo, tá? Fazer uma coloração dessa lâmina. E quando eu fizer isso, eu vou identificar que existe, por exemplo, se nós temos aqui uma amostra de sangue, obviamente eu vou ter as células vermelhas do sangue, as hemácias, e um possível suspeito, né, micro-organismo suspeito de ser o causador daquela infecção, nesse caso a infecção que está no sangue. Né? Eu poderia ter uma suspeita de uma infecção no tecido, na pele, por exemplo, pegar uma amostra da pele, não do sangue. Isso no animal doente, ou seja, tem que ter o micro-organismo no animal doente, o possível causador tem que estar lá. Se o animal não está doente, você não vai encontrar esse micro-organismo na amostra de sangue dele. Tá? A segunda etapa é eu pegar essa amostra, esse micro-organismo, e cultivar esse micro-organismo no laboratório, pegar, botar numa placa de vidro com um meio de cultivo e inocular essa amostra no meio de cultivo e esperar que esse micro-organismo cresça. Tá? Se ele não existe no animal sadio, ele não vai aparecer lá
numa possível cultura de células, tá? Para que eu vou crescer esse micro-organismo nessa cultura de célula aqui? Porque eu preciso isolar esse micro-organismo de possíveis outros micro-organismos que estejam presentes nessa amostra. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do isolamento aí da criação de culturas puras. Então eu preciso isolar, separar todos os micro-organismos que possam estar presentes aqui, para que eu possa identificar qual deles seria o causador da doença. Separando os micro-organismos aqui na cultura, eu posso pegar cada micro-organismo separado, cada cultura pura separada, e depois, separadamente, inocular essas culturas desse possível suspeito em um animal sadio, que não tem a doença. Para que eu possa verificar o resultado dessa inoculação. Então, se eu pegar um determinado micro-organismo que eu isolei nessa etapa aqui, inocular no animal sadio e ele morrer, provavelmente esse micro-organismo que eu inoculei nele é o causador da doença. Se eu peguei uma outra amostra, um outro micro-organismo que eu isolei aqui, inoculei no animal sadio e ele permaneceu sadio, não morreu, então aqui ele não é suspeito. Então, nessa etapa de cultura aqui, eu vou ter vários isolados, vários micro-organismos isolados, mas provavelmente só um deles é o agente causador da doença e provavelmente só um deles vai causar a morte do animal. E aquele que causar a morte do animal vai estar presente no animal, ou seja, na última etapa, quando eu recolher de novo o sangue ou o tecido infectado desse animal que morreu, eu vou recuperar novamente aquele micro-organismo que provavelmente causou a morte da minha cobaia aqui, né? E aí obviamente, eu posso fazer cultura novamente desse micro-organismo. Então, o que é interessante, resumindo, para que a gente possa entender os postulados de Koch, que vale para qualquer protocolo, até para plantas, por exemplo. Protocolo de Koch diz: o micro-organismo causador de uma doença, ele sempre vai estar presente no animal doente e nunca vai estar presente no animal sadio. No animal doente, eu posso recuperar esse suspeito de causador da doença no meio de cultivo, tá? E testá-lo no animal sadio. Se aquele suspeito matar o animal sadio, é porque ele é o agente causador da doença. Se aquele suspeito não matar o animal sadio, então ele não é o agente causador da doença. E aquele que matar o animal sadio, ele com certeza vai estar presente no animal que ele matou. Então, vindo para o lado, por exemplo, vegetal, se eu pegar uma folha que esteja com uma determinada doença, fazer uma amostra desse material do tecido vegetal e cultivar em laboratório, vai aparecer várias culturas suspeitas naquele tecido vegetal, de vários micro-organismos. Então, eu vou testar cada um deles separadamente em plantas sadias. A planta que ficar doente é porque ela foi inoculada com o possível agente causador da doença. E vai provocar a doença naquela planta sadia. E quando eu pegar na planta já doente, que eu inoculei, o tecido novamente, eu vou ver que o micro-organismo que eu inoculei na planta vai estar presente lá. Bom, uma coisa importante aqui dos postulados da participação de Koch no histórico da microbiologia, pessoal, não foi só na determinação desses protocolos necessariamente. O Koch deu também inúmeras outras contribuições, quer dizer, ele identificou com esse protocolo vários agentes causadores de doenças, tá? Mas um outro aspecto assim, muito importante da participação do Koch na história da microbiologia foi o que aparentemente menos aparece na biografia de grandes cientistas. A contribuição que eles deram na prática, no dia a dia do seu laboratório, para que eles pudessem chegar às conclusões que chegaram nos seus experimentos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Koch foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de muitas técnicas, de muitos materiais que até hoje nós usamos na microbiologia. Então, para que eu tenha uma simples placa de vidro, por exemplo, para poder fazer uma cultura microbiana hoje,
foi necessário que um italiano lá chamado Petri criasse essa engenhoca, que é a placa de Petri, que nós usamos até hoje, contribuindo então para os estudos de microbiologia. E o Koch não foi diferente, ele criou vários procedimentos e técnicas importantíssimas, porque é no dia a dia, na necessidade de se fazer um experimento, que você vai adaptando e criando novas ferramentas e novos procedimentos. Então, e uma das maiores contribuições nessa parte técnica que o Koch deu para a microbiologia foi justamente a possibilidade de isolar micro-organismos, proporcionando, por exemplo, a criação ou cultivo de culturas que nós chamamos de culturas puras. Como eu falei, os micro-organismos na natureza, em qualquer lugar que esteja, nos tecidos de sangue animal, em tecidos vegetais, na água, no ar, em todos os lugares que os micro-organismos se encontram, eles nunca estão sozinhos. Nunca estão sozinhos. Mas como separá-los, como poder identificá-los e estudá-los se eu não separar? Eu tenho que separá-los uns dos outros para que eu possa estudar individualmente os micro-organismos, né? E havia uma dificuldade enorme até a época do Koch de como que eu poderia separar ou isolar os micro-organismos. Até a propositura do Koch de um método realmente eficaz que nós usamos até hoje, o isolamento de micro-organismos era feito por uma técnica que nós chamamos de diluição, onde a cultura microbiana era diluída em vários frascos até que, teoricamente, você tivesse uma única célula microbiana em um frasco, e aí eu teria uma cultura pura, que sempre dava errado, porque isso aí nunca funcionava direito. O que o Koch conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer um meio, até então, lembra do Pasteur lá? Olha aqui, ó, até então os micro-organismos eram cultivados em caldo, sempre em meios líquidos, né? Eles cresciam sempre em meios líquidos. O que o Koch foi capaz de fazer? Ele fez com que aqueles meios líquidos pudessem se tornar meios sólidos. Ele solidificou os meios. Por que isso foi importante? Porque a partir de agora, ao invés dos micro-organismos crescer num caldo diluído, misturado lá com todos os outros, difícil de separar uns dos outros, ele permitiu que os micro-organismos crescessem na superfície de um meio sólido, e aí as células viravam colônias. Como acontece, por exemplo, no alimento que você deixa na sua casa estragando e aparecem colônias de fungo, colônias de bactérias, mas elas só aparecem em superfícies sólidas. Né? Um líquido como um leite, um suco ou outro que se deteriora na sua casa, você não vê nenhuma colônia de bactéria, de fungo. Apesar desses micro-organismos ter estragado o seu suco, ter estragado o seu leite, você não vê nenhuma colônia, você não vê o micro-organismo lá no produto. Mas você vê o efeito que ele causou, inclusive estragando o seu produto. Mas quando você deixa um alimento sólido estragar, você vê a cultura fúngica, você vê a cultura bacteriana crescendo em cima daquele alimento sólido. Porque numa superfície sólida, as células microbianas vão criando colônias que não são capazes de criar em meio líquido. E aí o que o Koch então possibilitou? Que o micro-organismo criasse colônias em superfícies sólidas, e essas colônias, teoricamente, só têm células daquela espécie. Então, se eu pegar aquela colôniazinha específica lá e depois transferir ela para um meio estéril, eu vou criar uma cultura só com aquela espécie microbiana, o que nós chamamos de culturas puras. Sem a obtenção de culturas puras, eu não sou capaz de testar o agente causador de uma doença. Não adianta eu pegar o sangue aqui contaminado e inocular no animal sadio. Ele vai morrer. E se ele morrer, eu não vou saber quem causou a morte. Porque tem dezenas, milhares de micro-organismos no sangue daquele animal. Então o que o Koch fez foi proporcionar então, o crescimento de micro-organismos em meios sólidos, o que proporcionou o surgimento e a criação de culturas puras. Culturas puras são aquelas onde você tem
apenas uma espécie microbiana. E é fundamental obter essa cultura pura para poder testar quem é o agente causador de doença. Então veja só, criar esse meio sólido foi fantástico para o desenvolvimento da microbiologia. Até hoje nós usamos esses meios nos laboratórios para fazer centenas de experimentos de microbiologia, para cultivar micro-organismos quando eu quero isolá-los, separá-los de outros, quando eu quero fazer vários experimentos, uso esses meios sólidos. Mas não foi fácil criar esses meios, né? Aí vem a inventividade, a criatividade do pesquisador, que a gente acha muitas vezes que é só os postulados deles que ficam para a história. E a gente esquece que desenvolver esse meio foi a parte mais árdua do trabalho de Koch. Ele já tinha toda a teoria na cabeça, mas não tinha como viabilizar o experimento. Só quando ele conseguiu criar o meio sólido é que ele conseguiu viabilizar o experimento. E ele tentou várias formas de fazer isso, acrescentou várias coisas no meio para tentar solidificar, mas na hora que ele botava esses meios para incubar, os meios derretiam e aí virava uma bagunça total. Mas na ciência, como nós vimos lá no caso de Pasteur, a grande sacada do grande cientista também é ser grande observador e ser grande teórico. Ficar atento às possibilidades, né? E diz a história de que Koch conseguiu êxito nesse trabalho de criar meios sólidos a partir do momento em que ele teve no seu laboratório a visita de um colega americano que foi conhecer os seus trabalhos, e junto com esse colega americano ele foi também a esposa do colega dele, cientista, que era também uma pesquisadora, uma pessoa que trabalhava também com ciência, mas só que principalmente na área de alimentos. E olha para vocês verem, na época do Koch já existia dezenas de formulações alimentícias que para dar consistência aos alimentos, que para dar solidez aos alimentos, como geleias, bolos e outros produtos, usavam um extrato de alga chamado de agar, que era acrescentado aos ingredientes do alimento e dava, então, solidificava esses alimentos. É o caso da gelatina, né? A gelatina é um suco sólido, mas ele só é sólido porque você acrescenta aquele pozinho lá, que é o extrato de alga, que dava, então, solidez, dá solidez à gelatina. E aí no laboratório lá, com a visita do amigo e da esposa, e o Koch mostrando as dificuldades que estava tendo para poder conseguir os meios sólidos, a cientista sugeriu a ele: por que você não acrescenta o que a gente faz nos alimentos, acrescenta o agar aos seus meios de cultivo? Estava resolvido todos os problemas de Koch. Quando ele acrescentou agar às suas formulações, e o agar ele tem uma propriedade fantástica, porque quando você aquece ele se funde e se liquefaz, mas quando ele esfria, ele solidifica, que é o que acontece com a gelatina. E ele tem uma estabilidade muito grande, ou seja, quando ele colocava os meios de cultura acrescidos de agar na estufa para incubar, não derretia. Então ele conseguiu finalmente o crescimento de colônias em superfície de meios, usando essa sugestão que lhe foi dada. Então foi o Koch que criou esses meios sólidos, que permitiu o isolamento de micro-organismos e a obtenção de culturas puras, que foi uma das maiores contribuições para a microbiologia na história da microbiologia. Bom, seguindo mais adiante um pouquinho, pessoal, nós chegamos aqui a microbiologia foi evoluindo, e não só tivemos interesse na explicação de por que os micro-organismos existem, como, quem são eles, né? Mas nós fomos identificando, por exemplo, que os micro-organismos podiam ser benéficos, maléficos. Então nós vimos, como o Pasteur demonstrou, que muitos micro-organismos podem contribuir para a produção de alimentos, como as leveduras, ou podem estragar alimentos, né? Uma outra coisa importante que nós descobrimos é que muitas das doenças que nós não tínhamos a menor ideia de como ocorriam eram provocadas por micro-organismos, ou a maioria das doenças eram provocadas por micro-organismos. Então veio-se o interesse por estudar esses agentes causadores de doença, que foi o caso
que aconteceu com o Koch e também com o Pasteur. E uma outra coisa importante no decorrer desse estudo dos agentes causadores de doença foi que nós nos deparamos com os mecanismos de imunidade do nosso corpo que até então nós não conhecíamos. Lembra aí que eu falei do Pasteur que ele, por acaso, descobriu a geração de imunidade nas suas aves lá quando ele estudava a cólera aviária. Então, nós já tínhamos historicamente na humanidade a ideia de imunidade, mas era muito empírico, não tínhamos a menor ideia que tínhamos um sistema de defesa e como é que ele funcionava. Mas os chineses, há milhares de anos atrás, por exemplo, já usavam pozinho seco de feridas de varíola inaladas para controlar a varíola e aparentemente dava certo. Eles inalavam aquele pozinho da ferida depois de seco, de pessoas que já estavam curadas, e ao inalar aquele pozinho, as pessoas que inalavam, teoricamente, não tinham varíola. Mas ninguém tinha a menor ideia de como isso acontecia, do que poderia estar acontecendo. Era tudo empírico. Mas com o desenvolvimento da microbiologia, isso foi ficando menos empírico e mais científico. Então, nós começamos a entender melhor os mecanismos de imunidade, ou seja, nós começamos a entender que a presença de qualquer micro-organismo no nosso corpo gera uma resposta de defesa do nosso organismo. O nosso organismo nos defende desses micro-organismos. Então, nós começamos a entender também, estudando os micro-organismos, como que o nosso organismo reage contra eles, promovendo, inclusive, o que nós chamamos de imunidade, ou seja, a capacidade de nos tornarmos imunes ou incapazes de ficar doentes devido a uma infecção microbiana, graças às nossas defesas imunológicas. Então, a compreensão da imunologia ela vem muito baseado no estudo dos micro-organismos. A imunologia é um ramo da microbiologia. Hoje ela é independente, é um estudo independente, é uma disciplina independente, um ramo da ciência independente, mas ela surgiu a partir da microbiologia. Mesmo porque só fomos saber que existia sistema imunológico ou imunidade a partir do momento que nós começamos a estudar os micro-organismos e os efeitos que eles causavam no nosso organismo. Só para ilustrar um pouco, historicamente, um fato histórico interessantíssimo sobre a imunologia e os micro-organismos, nessa imagem a gente vê uma pintura, de um fato histórico muito marcante, famoso na Inglaterra, que é de um médico inglês, o Edward Jenner, teoricamente vacinando uma criança. Teoricamente, porque o Jenner não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo, muito menos que isso seria uma vacinação, mas ele fez também empiricamente um experimento famosíssimo. Como eu disse, ele não foi o primeiro a testar hipóteses de imunidade, mas ele fez um dos experimentos pelo menos que foi registrado, bem registrado e que teve um impacto muito grande depois do desenvolvimento da imunologia de modo geral. Mas para chegar nesse ponto aqui, vamos a um históricozinho breve aqui, Por que o Jenner está fazendo isso com o rapazinho aqui? O que ele está fazendo aqui? Ele está cortando o braço do menino para colocar no corte um pouquinho de secreção de feridas de vacínia. O que é vacínia? Feridas de uma doença que acomete os bovinos, que a vacina é provocada por um micro-organismo muito semelhante ao que provoca a varíola humana. Então, os bovinos aí, as vacas, elas têm também uma espécie de varíola que provoca também feridas e tal, como acontece na varíola humana. Porque os vírus, da varíola e da vacina, dessa doença da vaca, são muito parecidos. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele pegou anteriormente a secreção da ferida da vaca lá e colocou num corte da criança.
que ele fez no braço da criança, para testar se essa criança teria depois a varíola humana ou não. Mas antes de falar o resultado do experimento, vamos ao que antecede isso. Como é que o Jenner chegou nessa loucura aí? Bom, ele não fez isso do nada, né, pessoal? O Jenner era um grande observador. Como médico, ele queria entender como é que acontecia essa história da varíola que matava milhões de pessoas todo ano, principalmente na Europa. E o que encucava ele é tentar entender por que algumas pessoas, muita gente morria de varíola e outras pessoas sequer tinham varíola. Ou quando tinham, eram muito amena e muito menos severa. Então ele queria entender o porquê dessas diferenças. E o que chamou bastante a atenção dele foi o fato de que em uma região lá da Inglaterra, que você tinha produção leiteira, havia um registro de que as pessoas, principalmente as mulheres que ordenhavam as vacas, foi observado que essas mulheres, praticamente nenhuma delas tinha varíola, era acometida de varíola. Apesar de as outras pessoas que viviam na mesma região terem varíola, morrerem de varíola, essas mulheres não tinham complicações, não tinham varíola. Isso inculcou o Jenner e fez com que ele fosse, então, investigar o que estava acontecendo. Ao chegar nessa região, ele verificou que as mulheres, né, de mãos limpas, sem nenhuma proteção, elas ordenhavam as vacas e muitas das vacas estavam com vacínia, ou seja, com a varíola da vaca. E com feridas, inclusive, próximo ao úbero da vaca ali, onde normalmente você fazia ordenho. Ou seja, as mulheres tinham contato com essas feridas o tempo inteiro. E aí o que ele imaginou? Que poderia haver uma relação entre essa doença da vaca com o fato da proteção dessas mulheres em relação à varíola humana. De que pode ser que essa doença da vaca estava protegendo as mulheres da varíola humana. E ele resolveu testar isso daí. Foi aí onde nós chegamos a esse quadro aqui com o experimento do Jenner na criança. Ele pegou então a ferida da vaca, colocou na criança, né, inoculou a criança, e depois, para piorar a loucura do Jenner, né, ele fez algo mais maluco ainda. Depois de um tempo que ele tinha, alguns dias que ele tinha inoculado o vírus da vaca na criança, ele fez o mesmo procedimento, só que daí ele pegou a secreção de feridas de pessoas que estavam com varíola, de varíola humana, e inoculou na mesma criança. Teoricamente, era de esperar que essa criança tivesse varíola humana, né, correndo o risco ainda até de morrer. E não pode-se dizer necessariamente que foi por surpresa, porque ele tinha uma ideia de que podia dar certo. O que ele verificou no final? O que aconteceu no final? A criança, mesmo inoculada com a varíola humana, não teve varíola. Aí você pode simplesmente virar e falar assim, Jenner então descobriu o mecanismo imunológico, entendeu tudo a partir dali, uma luz se acendeu na mente dele. De jeito nenhum, pessoal. Hoje a gente tem ideia de imunologia porque a gente estuda imunologia ou falar de imunologia o tempo inteiro. Mas na época que você não sabia nada, isso foi um experimento que deu um resultado satisfatório, mas que nem o próprio Jenner conseguiu entender o que tinha acontecido. Só depois de muito tempo, inclusive com os experimentos de Pasteur, é que nós fomos entender como que realmente acontece a imunidade. Mas, basicamente, é o que nós fazemos muito ainda hoje, né, com a vacinação tradicional. Pegar o micro-organismo normalmente atenuado ou morto e inocular nas pessoas para gerar imunidade. Por que o vírus da varíola da vaca, da vacina, não matou a criança e gerou imunidade? Porque são vírus semelhantes, só que como o vírus da vaca não é humano, ao ser inoculado no humano, ele não provoca a mesma doença que provoca na vaca. Ele nós não somos um hospedeiro normal desse vírus. Ou seja, nós
temos contato com o vírus, geramos imunidade contra esse vírus da vaca, eliminamos esse vírus e ativamos os nossos mecanismos de defesa. Quando você tem contato com o vírus da varíola, humana normal, você já está com o seu organismo preparado. Hoje não, hoje a varíola foi extinta do planeta, praticamente erradicada, com o uso de vacinas que usavam o próprio vírus da varíola, só que vírus enfraquecido, mas usando esse princípio, né? O vírus enfraquecido da varíola que era usado das vacinas é basicamente o vírus da vaca que era usado, ou seja, que não causava sérios problemas nas pessoas. Então, nós passamos a entender melhor esses mecanismos imunológicos. Bom, um outro ramo da microbiologia também importantíssimo, pessoal, é a quimioterapia, que é o uso de medicamentos para podermos controlar principalmente agentes causadores de doenças. Então, descobrimos muitos micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, protozoários que causam doenças. A questão aí era descobrir como controlá-los. E o uso de quimioterápicos, de medicamentos para isso, foi fundamental para a evolução, principalmente das ciências farmacêuticas e outras que nós temos hoje. Então, a ciência começou a procurar medicamentos ou produtos químicos que pudessem inibir ou matar micro-organismos, principalmente aqueles causadores de doença. E essa busca foi incessante, até hoje ela é incessante, né, por medicamentos, por produtos químicos que possam controlar os micro-organismos. E a quimioterapia é uma área da ciência hoje que surgiu também da microbiologia, né, do estudo dos micro-organismos. Foi estudando os micro-organismos que surgiu a necessidade de controlá-los. Então, muitos cientistas se dedicaram a estudar muitos produtos químicos, a testar produtos químicos que pudessem controlar micro-organismos, né? E a gente descobriu que nós temos aí um arsenal no nosso planeta de compostos químicos que podem ser inibidores de micro-organismos, principalmente micro-organismos patogênicos, né? Então, produtos dos mais variados tipos podem ter efeitos sobre o crescimento dos micro-organismos, ou seja, sobre o desenvolvimento de micro-organismos, principalmente infecciosos. Aqui nesse slide nós estamos mostrando aqui, nós colocamos esse slide para mostrar um fato histórico bem típico e característico da microbiologia, muito famoso, que foi a descoberta da penicilina, que é um quimioterápico, como muitos outros quimioterápicos, né? Nesse caso, um antibiótico, tá? Um produto químico produzido por um micro-organismo por um organismo para controlar outro organismo. Então, nem todo quimioterápico é um antibiótico, ou seja, produzido por um organismo vivo. Muitos quimioterápicos são produtos químicos, compostos químicos naturais que existem na natureza, que a gente consegue purificar, selecionar e que tem excelente efeito antimicrobiano. Eu posso ter simplesmente um exemplo clássico, por exemplo, é pegar o zinco, que é um composto químico que é excelente no controle de micro-organismos, principalmente virais, mas para isso foi testado e comprovado que a grande eficiência que ele tem no controle de crescimento microbiano. Bom, mas voltando ao experimento aqui do Fleming, desse médico inglês, o que aconteceu na descoberta da penicilina? O Fleming trabalhava com micro-organismos causadores de doença, entre eles a bactéria Staphylococcus aureus, que causa várias doenças nos seres humanos até hoje, e crescia esse micro-organismo. Aqui do lado direito nós estamos vendo aqui uma placa com essas colônias de Staphylococcus aureus. Crescia essas bactérias no meio de cultivo e depois testava vários compostos químicos para ver qual deles poderia inibir o crescimento desses micro-organismos. Bom, diz a história, né, que em um determinado momento lá, toda vez que ele terminava os seus experimentos, que as bactérias cresciam, ele descartava essas placas para depois fazer outros experimentos. Então, descartar quer dizer o quê? Pegava essas placas, deixava lá, esterilizava de novo, tirava os meios de cultura, limpava e tal, reutilizava.
Diz a lenda, né, que tem várias versões, de que várias placas que já tinham crescido, que tinham sido inoculadas com a bactéria, com o Staphylococcus aureus, foram deixadas no laboratório, sem serem esterilizadas, de um dia para o outro, e teoricamente essas placas teriam se contaminado por fungos. E aí o que aconteceu? No outro dia, quando eles chegaram no laboratório, eles verificaram, antes de jogar fora as placas que não iam ser mais utilizadas, foi verificado algo interessante. Vejam aqui, ó, que tem alguns pontinhos mais claros aqui, ó, e outros mais visíveis, outros menos visíveis. É interessante que eles perceberam que uma placa que estava cheia de colônias de bactérias, lotada de colônias de bactérias, de repente tinha uma grande colônia fúngica, está aqui em cima, aqui uma grande colônia fúngica, que foi identificada depois como sendo do gênero Penicillium, e em torno dessa colônia, uma certa área aqui em torno dessa colônia, você não percebia mais colônias de bactérias, não houve crescimento de colônias bacterianas. Isso intrigou inicialmente os pesquisadores do por que as bactérias não cresceram próximo ao fungo. Aí foi descoberto, então, o que? Ao verificar o que tinha nesse meio de cultivo aqui depois, que tinha uma substânciazinha aqui que nós não conhecíamos, que é um produto químico, que hoje um composto químico, produzido por esse fungo, que era jogado no meio e que matava essas bactérias. Esse compostozinho, por ser o fungo do gênero Penicillium, foi depois batizado de penicilina. Então, esse composto químico foi jogado aqui para matar as bactérias. Mas por que as bactérias produzem um composto químico para matar? Aliás, por que o fungo produz um composto químico para matar as bactérias se um fungo não se infecta por bactérias? Se bactéria não causa infecção em fungo, assim como o vírus não causa infecção em fungo, mas por que então que o fungo vai produzir algo para matar as bactérias se elas não causam infecções nos fungos? Isso tudo que aconteceu na placa aqui, pessoal, é o que acontece na natureza. Ou seja, esse fungo está aqui matando as bactérias porque ele, na natureza, ele faz isso normalmente por uma questão ecológica. O que ele está fazendo aqui o que está acontecendo aqui é um processo ecológico chamado de competição. O fungo ele está competindo com essas bactérias por espaço, por comida nesse meio de cultura, por oxigênio, por todos aqueles aspectos ecológicos que ele precisa. Isso é o que acontece na natureza, no solo e aonde eles vivem. Fungos e bactérias o tempo inteiro estão lutando aí na natureza por espaço e por comida. Então o fungo produziu esse composto químico para matar as bactérias, simplesmente porque ele está competindo com elas, é um processo de competição ecológica, para que ele possa ter uma chance maior de sobrevivência, tá? Então foi dessa forma que, e depois nós descobrimos, ao avaliar várias outras espécies fúngicas, que grande parte delas produzem outros compostos microbianos, antimicrobianos, e descobrimos, então, vários outros antibióticos que hoje nós utilizamos e muitos, e o princípio dos antibióticos também, inclusive podemos produzir muitos hoje sintéticos, né? Veja que penicilina, que é um produto que revolucionou a medicina, a quimioterapia, né? Porque até a Primeira Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia, morria mais soldados de infecções microbianas do que dos efeitos da guerra necessariamente. Então, às vezes o soldado chegava com um pequeno cortezinho gerado por um estilhaço ou por um artefato bélico, e aquilo depois transformava numa infecção que generalizava e matava o sujeito. Então, ele não morreu por causa da guerra necessariamente, mas por causa de infecções microbianas.
Até o início da Segunda Guerra Mundial também ainda você tinha esse quadro. Foi quando a penicilina começou a ser produzida de forma industrial, né? O primeiro uso massificado da penicilina foi na Segunda Guerra Mundial, que apesar de não ter tido ainda uma produção muito grande naquela época, e por isso não houve um acesso maior da população, porque não era só soldado que morria por infecções, que a população também sofria com os efeitos da guerra, mas nós temos uma estimativa de que só a penicilina salvou milhões de pessoas da morte na Segunda Guerra Mundial devido a infecções que não ocorreram controladas por ela. Hoje, devido à resistência dos micro-organismos aos antibióticos, que é um fator natural, que depois nós vamos discutir, a penicilina hoje ela é pouco utilizada isoladamente, porque ela quase não tem efeito antimicrobiano mais, devido à resistência dos micro-organismos, porque o próprio uso massificado da penicilina acabou criando resistência nos micro-organismos, porque com certeza quando um novo produto antimicrobiano ele é lançado na natureza, ele elimina grande parte dos micro-organismos susceptíveis, mas naquela população alvo sempre vai ter um ou outro mutante resistente, e quando você elimina a maior parte da população, mas esses mutantes resistentes ficam, a partir dali a população que vai ficar e crescer e se desenvolver é praticamente toda resistente. Então, por isso que o uso indiscriminado de antibiótico ele é prejudicial, porque ele pode gerar resistência dos micro-organismos e, portanto, diminuir a sua eficácia. E com a penicilina não foi diferente. Usou-se tanto a penicilina que hoje ela não tem quase efeito nenhum. Ela hoje praticamente o efeito dela tem que ser potencializado com o uso associado a outros antibióticos, que sozinha já tem pouco efeito sobre os micro-organismos. Agora, só uma ressalva aqui para que a gente possa prosseguir. Voltando mais uma vez à questão da Covid-19. Eu contei uma historinha para vocês aqui de como que a partir de uma observação empírica, sem nenhum estudo científico, estatístico, padronizado como nós exigimos hoje, temos hoje, como que os cientistas, a partir da observação prática e do conhecimento teórico, empiricamente, sem nenhuma publicação científica, sem nada, produziram um medicamento que salvou milhões de vidas e ninguém questiona até hoje o que foi feito por Fleming e colaboradores. Que não foi eles que descobriram os antibióticos. Os antibióticos já tinham sido descobertos antes por outros pesquisadores, mas eles foram os primeiros a isolar antibióticos e propor o uso deles de forma mais prática. Mas a questão que eu quero colocar aqui é o seguinte, algo que era extremamente novo, descoberto dessa forma totalmente empírica, foi utilizado e salvou milhões de vidas. Hoje na Covid nós temos dezenas de medicamentos comprovadamente extremamente eficientes contra vírus, principalmente antivirais. E esses medicamentos simplesmente não estão sendo utilizados em muitos casos, porque está se exigindo uma comprovação científica extremamente rigorosa de que eles podem ter efeito significativo sobre esse novo vírus. Ou seja, não importa se nós temos já a certeza de que esses medicamentos são poderosos antivirais e o coronavírus é um vírus, inclusive poderosos antivirais contra coronavírus, mas se exige um nível de evidência científica que se fosse exigido para a penicilina, não teríamos salvado milhões de vidas no mundo inteiro. E mesmo com as evidências científicas surgindo o tempo inteiro desses medicamentos, provando seu potencial, ainda tem resistência ao uso desses medicamentos. Muitos deles já no mercado há 50, 60 anos, salvando vidas de pessoas por diversos tipos de morbidades. É só
um detalhezinho importante ligado à questão da Covid que nós temos hoje. Bom, já chegando já mais ao final agora do nosso histórico, já em tempos mais recentes, um outro salto significativo da microbiologia foi a partir do momento que nós começamos a avançar nos estudos de genética e biologia molecular. Ou seja, nós começamos a entender a vida a nível de moléculas. Nós não só já descobrimos o mundo microbiano, que foi difícil descobrir, mas começamos a entender as moléculas, né, muito menores ainda do que um organismo. Então, o estudo da genética molecular e da biologia molecular proporcionou um salto fabuloso para a microbiologia, porque hoje os micro-organismos, inclusive, são modelos, né, para estudos e para experimentos e para técnicas de biologia molecular que proporcionam para nós inúmeros avanços e ganhos científicos fantásticos. Então, hoje nós produzimos medicamentos e produtos baseados em engenharia genética, em manipulação do material genético de micro-organismo que nós usamos no dia a dia e muitas vezes nem percebemos, né? A insulina, por exemplo, há até pouco tempo atrás, que nós precisamos para muitas pessoas que são diabéticas, era obtida até pouco tempo usando pâncreas, né, de animais, principalmente de porcos. Então, você conseguia extrair uma quantidade mínima de cada pâncreas do produto que você precisava. Então, era muito pâncreas para pouca produção. E por isso que era caro e pouco acessível para a população. E ainda corria o risco de ter toxicidade, de ter rejeição, alergias, porque era uma insulina, uma proteína de outro animal. Hoje, com o uso da genética e biologia molecular, a gente consegue inserir um gene humano da insulina numa bactéria, que é a bactéria Escherichia coli, cultivá-la, produzir ela em grande escala e fazer com que ela produza a insulina em grande escala. E a gente usa a insulina hoje, ela é extremamente acessível, barata e inclusive distribuída gratuitamente nos postos de saúde para quem precisa, e salvando vidas aí, melhorando a qualidade de vida de muita gente. Isso está sendo feito em várias e várias áreas, na agropecuária, na agricultura, na pecuária, para o desenvolvimento de novas variedades mais resistentes, mais produtivas, na área da medicina, vacinas, usando micro-organismos como vetores e tudo mais. Então, essas ferramentas moleculares hoje são fantásticas e a microbiologia ela entra forte nisso daí, porque os micro-organismos são usados em grande escala para poder estudar a biologia molecular. Nesse slide aqui a gente está mostrando um fato histórico marcante, né, para o desenvolvimento da biologia molecular, que foi quando Watson e Crick, dois pesquisadores, conseguiram propor um modelo da molécula de ácido nucleico, DNA e RNA, que fosse realmente compreensível e mostrasse realmente como é que ela se estrutura. Não foi eles que descobriram os componentes, não foi eles que descobriram inicialmente as principais características que norteiam essa molécula, mas eles foram quem propuseram um modelo de como essa molécula se estrutura tridimensionalmente. Mostrou para nós que ela não passa de um quebra-cabeça, né, de um jogo de montagem que pode inclusive ser manipulado, que é o que nós fazemos hoje em dia. Então, isso foi marcante, que levou a eles a receber esse Nobel aí em 62, porque nos fez criar um novo mundo para a ciência aí. E a microbiologia entra forte aí nessa questão da presença nos estudos de biologia molecular. A microbiologia em si, o estudo dos micro-organismos avançou bastante, né? Nós descobrimos micro-organismos em todos os lugares. E hoje nós temos a microbiologia estudando micro-organismos de todos os tipos, mas eu fiz questão de colocar esse slide aqui para mostrar um outro fato fantástico que a microbiologia nos explicou, que é o papel dos micro-organismos fixadores de nitrogênio na natureza. Né? Os micro-organismos que fazem com que nós tenhamos nossas proteínas. Então, o conhecimento desses micro-organismos, dessas bactérias
do nitrogênio, que geram o nitrogênio que nós precisamos, apesar de a maior parte da atmosfera, mais de 70% ser feita de nitrogênio, gás nitrogênio, nós não conseguimos aproveitar absolutamente nada desse gás. Praticamente quase todo o nitrogênio que tem nas nossas proteínas vem da ação dos micro-organismos, principalmente no solo e na água, que geram o nitrogênio para as plantas e depois para os animais, né, na cadeia alimentar. Então, o estudo desses micro-organismos que são capazes de fixar nitrogênio foi fundamental para entendermos a importância deles na natureza, e hoje nós os estudamos e usamos esse conhecimento para poder melhorar a capacidade desses micro-organismos de contribuir para nós na fixação de nitrogênio. Na área agronômica, por exemplo, hoje é fantástico a quantidade de estudos envolvendo esses micro-organismos fixadores, com o objetivo de estimular, de melhorar a produtividade, uma vez que ela é diretamente ligada à capacidade das plantas de produzirem proteínas que sem nitrogênio não existem, né? Então, aqui nós temos um precursor dos estudos de microbiologia do solo, que é o Beijerick, que é um manuscrito dele, quando ele descobriu praticamente a primeira bactéria fixadora, a azobactéria, bactéria do nitrogênio, que teve essa função identificada, né? E aqui ao lado mostrando alguns desenhos que foram feitos dessas bactérias quando observadas ao microscópio. Bem, pessoal, para a gente finalizar aí, hoje nós temos, a microbiologia hoje não é só um estudo específico de algo específico, ela é uma coisa tão ampla hoje que é quase que impossível você conseguir estudar a microbiologia como um todo, devido a enorme diversidade de conteúdos que ela hoje abrange, né? Então nós temos aqui, como mostra aqui o nosso quadro, desde a parte básica que a microbiologia atua até a parte mais aplicada. Então, na parte básica, hoje a microbiologia é dividida em vários ramos do conhecimento, como a fisiologia, genética, bioquímica, sistemática microbiana. Aí entram estudos específicos de vírus, biologia molecular, ecologia microbiana, genômica, a bacteriologia, a micologia, que estuda os fungos, e assim por diante. Então, cada ramo desse hoje da microbiologia se atenta para o estudo de um aspecto específico da microbiologia. E nós temos os ramos aplicados, né, que estudam na prática esse conhecimento básico, como a microbiologia médica, que se preocupa com as doenças infecciosas, a imunologia, que nós falamos, que estuda o sistema imunológico, a microbiologia do solo e da água, que nós vimos principalmente que estuda esses micro-organismos e processos que acontecem, nesse caso a agrícola preocupada principalmente com os micro-organismos do solo, a parte industrial, né, que é a produção de medicamentos, farmacêuticos, alimentos e todo tipo de produto que passa pela ação microbiana, a biotecnologia, né, que é o que nós falamos, citamos até o exemplo da insulina, que é a produção a partir de ferramentas biotecnológicas de biologia molecular, de produtos, de compostos importantes para nós. A microbiologia aquática, que é importante para entender os processos microbianos que acontecem na água, assim como tem a que se preocupa com os processos que acontecem no solo, também tem um ramo que se preocupa com o que acontece com os processos que acontecem na água. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a importância de falarmos um pouquinho do histórico, porque a partir do conhecimento do que nós já fizemos é que nós podemos avançar no conhecimento de qualquer ciência. Não existe possibilidade de novos conhecimentos sem conhecimentos já consolidados. Ninguém vai conseguir estudar micro-organismos hoje, nenhum aspecto da microbiologia hoje, se não fosse graças a Lindenhoff, que observou os micro-organismos a primeira vez. Então, nunca devemos
deixar para trás, de olhar o que a ciência tem nos mostrado e acumulado durante todo esse período de estudo da microbiologia, para que a gente possa avançar. E espero, mais uma vez voltando à pandemia de Covid-19, que a gente não cometa os mesmos erros que cometemos com essa epidemia. Ou seja, de praticamente abandonarmos todo o conhecimento microbiológico que nós tínhamos em detrimento de uma narrativa, de um discurso completamente absurdo de que a ciência não conseguia entender como que um vírus atua, como que é a sua estrutura e o que se pode fazer. Graças a Deus nós temos muito conhecimento já sobre isso e vamos acumular muito mais. Mas se nós não usarmos o conhecimento que nós temos para o nosso benefício, e a cada vez que nós enfrentarmos um desafio, nós acharmos que temos que começar do zero, então de nada está servindo o que nós estamos produzindo hoje. Então o conhecimento é feito para ser utilizado para o nosso benefício. Se nós não nos voltarmos para os nossos livros, para os nossos registros científicos, do que nós já sabemos, para enfrentarmos os desafios atuais e futuros, nós não vamos entender absolutamente nada do que nós realmente precisamos para manter nossa qualidade de vida. Então é isso aí, a nossa aula sobre histórico, e espero que vocês possam ter entendido aí essa importância do histórico da microbiologia.